É um prazer, né? Meu nome é Gabriel, como o João comentou. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas eu brinco que a engenharia mecânica ela me ajudou, na verdade, a montar o meu negócio, né? Porque eu não atuo como engenheiro, né? E é até um dos problemas, eu acho que na formação da engenharia é a gente estudar pensando que vai trabalhar numa indústria, né? E não que a gente vai estudar para ser engenheiro, para ser empresário, né? Isso eu acho que é algo que durante toda a minha trajetória na faculdade talvez faltou um pouco dessa noção para mim, né? A gente se forma e pensa, beleza, em qual grande empresa que eu vou trabalhar agora? Ou em qual empresa que eu vou trabalhar? Ué, mas eu sou engenheiro, né? Por que eu não posso montar a minha própria empresa? Né? Por que eu não abro o meu CNPJ e começo a fazer projetos de engenharia por aí? Né? Só que eu montei a Prospect, depois eu vou falar um pouquinho dela para vocês, não foi na área da engenharia, mas a engenharia, por estar cursando engenharia mecânica, me levou para esse segmento, né? Então, se tiverem perguntas já podem ir mandando aqui, tá, pessoal? Mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória como estudante, e eu cheguei até a minha empresa, tá? Então, em 2013, mais ou menos, eu entrei na SATIC, na engenharia mecânica. Eu fazia engenharia de energia antes na USC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Não gostei do curso e vim para engenharia mecânica na SATIC. E as minhas notas eram boas, eu tinha um bom histórico escolar e na época veio Ciências Sem Fronteiras, né, do governo. E aí eu vi que eu me encaixava nesse programa do Ciências Sem Fronteiras. Então eu podia estudar fora do país, né, com esse programa aí do governo. Aí eu fui para os Estados Unidos, então eu estudei engenharia mecânica nos Estados Unidos 1 ano e estudei 4 meses de inglês antes de começar a estudar engenharia mecânica. E aí eu comecei a ver que, poxa, o mundo é muito maior do que o Brasil aqui só, né? Ou do que a minha cidade, né? Então eu comecei a ver o que já acontecia lá fora que eu poderia estar trazendo para cá, né? Porque eu fui para estudar engenharia mecânica, mas eu fui também para trazer alguma coisa de interessante de volta para o país, né? Então, aí eu estudei lá, fiz uma pesquisa de desenvolvimento na parte de vibrações. Era um projeto ligado à NASA também, então a parte de vibrações de naves, de ônibus espaciais. E aí eu vi que, apesar de ser um projeto muito massa, muito legal, não era algo que eu gostava de fazer, né? Essa parte de engenharia em si. Mas mesmo assim, eu voltei, continuei estudando engenharia mecânica e eu entrei na Mademil, que é a maior empresa do Brasil no segmento de polias e acoplamentos. Né? E dentro dessa empresa eu comecei a me desenvolver, então eu fui na parte de coordenação do setor do alumínio da empresa, depois fui PCP, né, Planejamento e Controle da Produção, até que eu migrei para a parte de vendas. Né? E aí na parte de vendas eu me encontrei de fato, né, onde eu coordenava aí 25 representantes do Brasil inteiro, então viajava o Brasil aí para aumentar as vendas desses representantes. Só que enquanto eu estava como PCP, um pouquinho antes de vendas, eu tinha muito atrito com o setor de compras. E aí eu comecei, ao invés de culpar o setor de compras por tudo, eu comecei a entender qual é o problema do comprador. Por que de fato ele não recebe o material no prazo? Por que ele não consegue comprar com o melhor preço? Por que ele não consegue comprar com facilidade? Né? E eu comecei a ver que isso não era um problema só da empresa que eu estava trabalhando, mas sim um problema de praticamente todas as empresas do Brasil, né? Desde pequeno a média a grande empresa. E aí foi onde eu montei a Prospect, né? Ainda 6 meses antes de eu me formar, então eu estava na faculdade, trabalhando nessa empresa e já montando a minha startup, né? E aí a gente montou uma plataforma que fazia gestão de cotações e compras. Aí me formei, logo em seguida que eu me formei, já pedi demissão da empresa que eu estava e pensei, cara, eu acho que eu tenho que empreender, tenho que botar os meus conhecimentos da engenharia, né, da parte administrativa, a parte de raciocínio lógico em prática,
e resolver problema real, né? Já que eu não quero ser um engenheiro, mas eu vou utilizar a bagagem que eu tenho da engenharia. E aí eu comecei a captar clientes, e aí veio a pandemia. Na pandemia, quem não comprava online foi obrigado a começar a comprar online. Né? Então, vamos lá, o cara que tinha 50, 60 anos, nunca tinha comprado nada no Mercado Livre, começou a gostar disso. E esse cara que tem 40, 50, 60 anos, ele é comprador de uma empresa. Né? Então, quando ele chegava na empresa para comprar, ele comprava 3, 4 milhões por mês, só que para comprar um mouse de 50 reais, ele precisava fazer 3, 4 cotações. Né? Perder um tempo absurdo para fazer uma compra de 50 reais, 100 reais, 150 reais. Então, não fazia muito sentido. E aí eu comecei a observar os compradores eles estavam querendo comprar de maneira mais ágil, né? Comprar principalmente sem cotações. E aí a gente ampliou o nosso modelo de negócio e passamos aí para o modelo de negócio de marketplace para empresas. Então hoje a gente está aí com mais de 500 usuários espalhados pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já. Temos uma captação de investimento com o maior fundo de investimento do interior e buscando já, no final do ano, já crescer para captar a segunda rodada e crescer cada vez mais. Né? E por que eu acho que quem me levou a isso foi a engenharia, né? Ou a SATIC, engenharia mecânica em si. Porque se eu não tivesse feito engenharia mecânica, se eu não tivesse dentro de uma indústria, se eu não tivesse vendo as dores reais, né, das empresas, eu não teria tirado a ideia que eu tive, né, para montar a startup e estar onde eu estou hoje, né? Então, eu agradeço bastante a poder ter feito essa faculdade, ter escolhido engenharia mecânica para estar atuando no chão de fábrica, apesar de que eu achar de que a faculdade ela prepara muito para o mercado de trabalho, para ser um empregado, né? Mas eu consegui sair um pouco dessa área e montar a minha própria empresa, porque eu aprendi dentro do mercado de trabalho para depois vir para fora.